O texto que li é um texto muito conhecido, mas que poucas vezes eu vejo um pouco em foco. E a primeira vez que eu li esse texto com um pouco mais de atenção, um dia eu pedi ao Espírito Santo para um dia poder pregar sobre esse texto. Porque o dia que eu parei, pastor Dentes, para ver que Judas, no dia em que traiu Jesus, foi chamado por Jesus de amigo, me intrigou. Isso já tem um tempo e esse texto sempre vinha à minha mente. Mas Senhor, Judas está no ato de traição. Judas está no ato do pecado. Judas está manifestando talvez o episódio mais vergonhoso e triste da Bíblia, que é a traição a Jesus Cristo, propriamente dito. E neste momento do ápice da vergonha de um personagem bíblico, que é Judas, Jesus traz a ele um grande adjetivo. Jesus o chama de amigo. Mateus vai escrever dizendo que o traidor vinha, que o traidor conversou com os sacerdotes, que o traidor negociou os valores com os sacerdotes. Mas quando este traidor se coloca perante Jesus, manifestando sua traição, manifestando seu pecado, Jesus o chama de amigo. E isso por muito tempo me intrigou. E por muito tempo eu pedi uma direção do Espírito Santo, e hoje Deus me permitiu falar um pouco sobre isso, porque é a realidade da minha vida, talvez seja a realidade da vida de algumas pessoas. E de antemão, talvez essa mensagem fale especificamente com poucas pessoas aqui, mas eu tenho certeza que é uma mensagem vinda dos céus para nós esta noite, a mensagem do Espírito Santo, do coração do Senhor, para a nossa igreja, para nós esta noite. Vivendo os dias que vivemos hoje, talvez um dos atos mais difíceis de manifestarmos é a misericórdia. A misericórdia é um ato de difícil expressão, porque nós não queremos ou não desejamos manifestar misericórdia a ninguém. A nossa natureza carnal, ela, por ser egoísta, naturalmente, misericórdia é quando eu me coloco no lugar do outro, me compadeço do outro, manifesto em compaixão. E isso é um ato difícil de se fazer, principalmente quando aquele a quem devemos manifestar misericórdia é não merecedor nos nossos olhos. Eu fico vendo o contexto que temos nos dias de hoje e como nós formamos opiniões rápidas sobre as pessoas. Já parou para pensar sobre isso? Às vezes uma foto mal postada, ou às vezes um vídeo mal colocado, ou às vezes uma entrevista que a pessoa falou errado. Aquilo já vira um burburinho, já vira um barulho, já vira uma bagunça. E quem não conhece de fato aquela pessoa, ou quem não conhece aquele personagem, já faz dentro da sua mente, ou nós já fazemos dentro do nosso coração, pré-conceitos, ou seja, conceitos pré-estabelecidos. E formamos nossas opiniões sobre as pessoas. E o fato de estarmos sempre em grande evolução ou em grande transformação, o fato de a nossa mente ser uma mente rápida, nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo para agora. Eu estava falando com o irmão Volner lá na convenção, e nós falávamos sobre como o mundo nos cobra mudanças diariamente. Aquilo que era bom, o que é bom hoje já não é bom amanhã. Aquilo que era bom no ano passado já para hoje já não serve. Aquilo que para nós eram grandiosas coisas há uns dias atrás, hoje já se passou. Então a nossa mente ela está em constante evolução, em constante transformação, porque o mundo nos pressiona isso. O mundo nos pressiona a ter certezas muito rápidas. O mundo nos pressiona a ter pensamentos de forma muito veloz. E por causa disso nós deixamos de refletir sobre as coisas, deixamos de pensar sobre as coisas e deixamos de valorizar as coisas que são importantes. Repare que eu falei com os jovens aqui uns dias atrás, e João vai escrever dizendo assim: olha, igreja, eu gostaria de escrever muitas coisas para vocês, mas a única coisa que vou escrever a vocês é o que vocês já sabem, os mandamentos do Senhor. Repare que João está dizendo assim: igreja, eu poderia dizer muitas coisas, mas eu vou dizer só uma: lembrem-se do que já foi escrito. Ou seja, deixem de procurar coisas novas e mudanças corriqueiras, e lembrem-se daquilo que já foi falado, ou daquilo que já foi ensinado. Trazendo para o contexto de misericórdia, o fato de estarmos sempre correndo para coisas novas nos impede de desfrutar daquilo que vivemos no agora. Ou seja,
quando eu percebo alguma coisa, a minha percepção já é uma percepção final, pastor Omar. Então eu não me permito, por meio do Espírito Santo, ser convencido sobre aquela situação, sobre o pecado de alguém ou sobre o meu pecado. A Bíblia diz que nós precisamos exortar, mas também precisamos edificar. Mas como nós não queremos parar um pouco para refletir, e como estamos sempre em constante correria, nós queremos sempre exortar e por pouco tempo edificar. Nós queremos por muitas vezes exortar, mas por pouco tempo edificar. Irmão Lucas, aonde você quer chegar? Neste momento, falando sobre misericórdia, o fato de estarmos sempre correndo, dificilmente paramos para ter misericórdia daqueles que passam pelos nossos caminhos. Quem não se lembra daquele rapaz parado na porta formosa do culto em Jerusalém? A Bíblia diz que as pessoas passavam por ele. Quando Pedro e João chegam até ele, a Bíblia diz que Pedro para, e Pedro diz: olha para mim. E ele olha para o rapaz que está no meio do caminho. Isto é ter misericórdia, é quando eu paro o meu caminho e olho para quem precisa de misericórdia, e a ele manifesto misericórdia. Irmão Lucas, por que eu preciso ter misericórdia? Porque o meu Deus é misericordioso, porque o nosso Senhor é misericordioso, porque o nosso Deus foi misericordioso conosco. Então, da mesma forma que Ele foi conosco, da mesma forma assim seremos, da mesma forma que recebemos, da mesma forma manifestaremos. A Bíblia vai mostrar que quando Pedro está afundando, a Bíblia diz que Jesus estende a mão e o puxa para cima. E quando ele chega na porta do templo, na porta formosa, a Bíblia diz que ele, antes de curar o rapaz, ele estende a mão para o rapaz, pega na mão do rapaz e diz: levanta, meu filho, porque o que tenho eu te dou, levanta e anda. Então, se recebemos misericórdia, precisamos entregar misericórdia. A questão é que a Bíblia também vai nos dizer, e o pastor Giselson gosta muito de dar ênfase a isso, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então eu preciso ter misericórdia do próximo, como tenho misericórdia de mim mesmo. E talvez está aqui um grande problema que nós vivemos hoje. Às vezes nós não conseguimos ter misericórdia de nós, e por não termos misericórdia de nós, nós não estamos tendo misericórdia do nosso próximo. Por não termos misericórdia de nós não estamos tendo misericórdia do nosso próximo. Quem aqui nunca foi orar ou foi buscar a presença do Senhor e já chega dizendo assim: meu Deus, eu não sou digno, eu não devia nem estar aqui? Ou alguém que diz assim: eu não peço porque eu acho que eu não mereço. Ou quando alguém diz assim que se sente tão culpado por um pecado que já não se sente mais à vontade para entrar na presença do Senhor. Isso é falta de misericórdia de si mesmo. É falta de compreender o amor de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Falando de misericórdia, nós precisamos falar sobre estarmos libertos daquilo que nos aprisiona. Estando libertos daquilo que nos aprisiona, estaremos libertos para viver uma vida abundante. Repare que Jesus não nos deu somente vida, Ele veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Mas o tempo limitado que vivemos hoje, por conta dos nossos compromissos, nos impedem de buscar ao Senhor para vivermos uma vida com abundância no Senhor. Quando eu não vivo uma vida abundante no Senhor, eu não consigo compreender tudo aquilo que o Senhor tem para entregar para mim, para entregar para você, para entregar ao meu próximo, para entregar àqueles que nos rodeiam. E falando sobre esse tema de misericórdia, nós chegamos aqui no contexto de Judas. Para que um rapaz que precisava de mais misericórdia do que esse? Repare que a Bíblia já vai demonstrar ele como traidor, como alguém que já desviava das ofertas recebidas por Jesus, como alguém que já praticava constantemente o seu pecado, como alguém que já praticava constantemente o seu erro. Mas ainda assim, o nosso Jesus o recebia na sua presença todas as manhãs, todas as tardes e todas as noites. Isso precisa nos ensinar alguma coisa. Às vezes mesmo como Judas nós estamos pecaminosos, errantes, nos afastando de Jesus, mas ainda assim Jesus nos diz: eu te recebo pela manhã, eu te recebo pela tarde, eu te recebo pela noite. Não é isto que me afasta de você, mas enquanto você estiver buscando a minha presença, largue todas essas coisas e venha viver uma vida nova em mim. Entendendo isto, que esta era a vida constante de Judas, esse era o dia a dia de Judas. Alguém que planejava uma traição, mas alguém que convivia com quem ele iria trair.
Alguém que planejava um pecado, mas convivia com aquele que poderia perdoar o seu pecado. Mas repare que em nenhum momento nós temos na Bíblia, antes deste episódio, uma manifestação de arrependimento sincero perante o Senhor pela parte de Judas. E aqui é onde entra algo que soa muito forte ao meu coração, dizendo que Jesus, até o último instante, ofertou a ele a sua vida abundante. Ouvindo algumas pessoas e orando muito ao Senhor, às vezes eu me pego pensando: Senhor, será que nós ainda poderemos viver de fato uma vida abundante com o Senhor? Será que nós ainda poderemos viver de fato uma vida de excelência com o nosso Senhor Jesus? E aí é quando o Espírito Santo me trouxe à memória esse texto de hoje. Porque nós vemos aqui, como já foi dito, o ápice de um erro, o ápice de um pecado, o ápice de um distanciar de Deus. Mas o nosso Jesus, em sua infinita misericórdia, ele ainda chegou e disse: Judas, por maior que seja a sua falha, por maior que seja o seu pecado, por maior que seja aquilo que me afasta ou que te afasta de mim, eu quero te dizer uma coisa: eu ainda quero ter você como meu amigo. Eu ainda quero ter você próximo de mim. Eu ainda quero ter você junto da minha presença. Eu ainda quero ter intimidade com você. Eu ainda quero estar próximo de você. Eu ainda quero viver em unidade com você. A Bíblia vai nos dizer, João 8,36, dizendo: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Irmãos, quantas vezes nós nos pegamos aprisionados por situações passadas, coisas passadas que nos prendem, que nos impedem de aproximar e de buscarmos mais o Senhor. Quantas vezes nós ficamos presos por coisas que já passaram, por coisas que são do ontem. Mas Jesus hoje dizendo: eu quero ser seu amigo. Mas a nossa mente, o inimigo, fica assobiando nos nossos ouvidos dizendo: lembra de ontem? Lembra de antes de ontem? Lembra daquele ano? Lembra daquele dia? Lembra do que aconteceu? Mas nós deixamos de ouvir a voz de Jesus dizendo: eu ainda quero você como meu amigo, como minha amiga. E é tão curioso dizer isso, porque isso é a verdade mais simples da Bíblia. Essa é a verdade da graça. Não merecendo receber, ainda assim recebemos. Não tendo direito de receber, ainda assim fomos inundados por essa abundante graça. O que Jesus está fazendo? Jesus está manifestando a graça dele perante Judas. Em outras palavras, quando Jesus chama Judas de amigo, Jesus está dizendo assim: Judas, eu sei de tudo que você fez, e eu sei o que você ainda vai fazer, mas isso aí não é o que eu tenho para você. Eu ainda vejo você como meu amigo. Eu ainda estou te dando uma chance de tomar uma direção e de caminhar junto comigo. É tão verdade isso que quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai dizer que ele fala para as mulheres: vão, anunciem aos discípulos e a Pedro. Outro que estava também afastado dos discípulos, sozinho lá pescando. Mas Jesus lembra de Pedro e diz: não é porque ele me traiu, não é porque que eu vou largar. Eu ainda vou buscar ele, ainda vou dar uma chance para ele. Eu ainda vou atrás dele e falar: Pedro, eu estou com você, e se você estiver em mim, nós estaremos juntos com o Senhor. Marcos 17 vai dizer a oração de Jesus, dizendo: Senhor, enquanto eles estiverem unidos entre si, estarão unidos comigo, e unidos comigo estarão unidos com o Senhor. Aí Paulo vai complementar dizendo em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares em teu coração creres que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então o que é tudo isso? Tudo isso nessa noite é para nos fazer entender que por mais que em alguns momentos o inimigo, a nossa mente, tente nos captar ou tente nos denominar como um Judas, como um traidor, como alguém que se afastou do Senhor, como alguém que nos coloca em culpa, o Espírito Santo essa noite nos diz e confirma a nós que nós somos amigos de Jesus, que nós precisamos ter misericórdia de nós, receber a graça que nos foi dada e ter a certeza de que esse Jesus que aqui foi cantado, de que esse Jesus que é digno de glória, saiu lá da sua glória, veio a esta terra, se entregou por nós, para que nessa noite nós estivéssemos aqui, recebendo dele e dizendo: Senhor, nós te amamos. Ele dizendo: eu também te recebo. Senhor, nós te queremos. Também te quero. Tiago escreve dizendo: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós.
Então às vezes nós precisamos trazer à memória verdades simples que a palavra nos instrui. Verdade simples: a palavra do Senhor é o único caminho para a vida. Mas o que é que o inimigo coloca no nosso mundo hoje? De que nós precisamos enfeitar muitas coisas. Não precisa, esta é a verdade. A verdade do Senhor para nós hoje, que nós somos perdoados pelo Senhor quando estamos nele. Mas o que é que o inimigo diz? Que nós precisamos fazer muitas outras coisas, e andar para lá, andar para cá, e complexar, e colocar dificuldades e problemas em tudo para resolver. Mas a palavra de Deus hoje é muito simples para nós, dizendo: eu ainda tenho algo para você. Eu ainda tenho e quero ter intimidade com vocês. O poder de aceitar o perdão de Jesus e de entender que somos perdoados com Jesus é libertador. Tem coisas na Bíblia que são libertadoras. O pastor de Israel leu aqui o salmista dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Não tem texto na Bíblia mais claro que esse. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, tudo ele fará. Se é tudo, não tem exceção. Tudo são todas as coisas. Então quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, tudo ele fará. E dentro deste tudo está incluído o meu caminho até a minha morada celeste, a qual eu e você iremos habitar. 2 Coríntios 5:17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, que tudo se fez novo. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui significa que quando recebemos a graça do Senhor, e quando entendemos que Ele nos oportuniza ainda mais uma vez hoje, Ele nos dá a chance de mais uma vez vivermos uma nova vida na presença dEle. Isso é tão lindo perceber, porque todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Todas as manhãs as misericórdias do Senhor são inundadas sobre nós, nas nossas vidas, porque elas não têm fim. E quando nós percebemos isso, verdades simplórias e verdades diretas, que às vezes a nossa mente deixa fugir e nos faz esquecer. Nessa noite, nós lemos o texto de Judas, no ato de maior traição da Bíblia, no ato de maior pecado que a palavra poderia nos deixar escrito. Mas ainda assim, o nosso Jesus olhou para ele e disse: eu ainda vejo você como meu amigo. Judas, você não precisa depois daqui ir lá se matar. Você não precisa depois daqui ir lá e fazer aquilo que você está planejando fazer. Outra coisa, Judas, essa traição, esse pecado, essa falha não define você. Este erro, Judas, não define você. Eu chamei você para ser discípulo. Eu chamei você para ser apóstolo. Eu chamei você para caminhar comigo. Então, Judas, por mais que esteja neste momento da sua vida, esta falha não define quem você é em mim. Em mim, eu ainda vejo você como meu amigo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Os nossos erros e as nossas falhas não nos definem em Jesus. Quando nós estamos nele, nós precisamos compreender que fomos lavados pelo sangue dele. Quando nós nos arrependemos e deixamos os nossos pecados e caminhamos até ele, nós fomos lavados e remidos no sangue dele. Nós somos nova criatura, nós somos amigos de Jesus. Aquilo que passou não nos define mais. Quem não gosta de lembrar da história de Jacó, de traidor, de trapaceiro, para Israel, para um nome de honra, para uma posição de destaque, para uma posição de respeito. Só que uma outra coisa que o Espírito Santo também trouxe ao meu coração é que às vezes nós estamos como Judas também, caminhando com Jesus e achando que está tudo normal, quando na verdade nós deveríamos estar nos arrependendo, nos quebrantando, e o pecado deveria estar doendo no nosso coração, na nossa mente, no nosso peito, e causando dor e tristeza em nós. Mas às vezes estamos como Judas, caminhando com Jesus e achando que está tudo normal, quando o que Jesus quer é que nós quebremos essa barreira que se chama pecado e passemos para o lado dele, caminhemos junto com ele. Eu estava lendo também nessa tarde a história de José, e algo que me intrigou muito, e muitos sabem que José é como se fosse um tipo de Cristo.
E me intrigou muito que os irmãos de José, quando foram até o Egito, eles estiveram com José, eles falaram com José, eles jantaram com José, eles conversaram com José, eles passaram uma noite com José. Mas a Bíblia vai dizer, eles não perceberam que era José, o libertador, o governador do Egito, o dono de todas aquelas terras, estava com eles na mesa, e eles não sabiam quem era. Às vezes nós estamos assim com Jesus, nós estamos vindo aqui, todos os cultos, todos os dias, ouvindo a palavra, sendo ministrados, edificados, mas ainda assim, a gente não consegue romper esta barreira, e entender que Jesus está falando conosco, todos os dias, todos os dias. E aí todos os dias a gente entra e sai, nada muda, não tem nada de diferente. Mas o que é isso? Estamos acordando e dormindo, como esses irmãos de José, com José na mesa, e sem saber que o governador é sangue meu, sem saber que o governador é amigo meu, sem saber que o dono de todas as coisas é da minha família, pastor Denis, sem saber que aquele que pode resolver todos os problemas está junto comigo, é da minha casa. Às vezes nós vemos Jesus assim, estamos com Jesus, caminhamos com Jesus no ambiente dos santos, dos filhos de Deus, mas a gente ainda não tem Jesus como nosso amigo, a gente ainda não tem Jesus como da mesma família, como da mesma casa. E é por isso que não há transformação. Mas essa noite, Jesus nos diz que mesmo diante de tudo isso, olha lá o texto, José pois conheceu seus irmãos, mas eles não os conheceram. Às vezes Judas, todos os dias vendo Jesus perdoar, orar, libertar, será que não batia assim no peito dele pensando, eu acho que eu também queria ser liberto, eu acho que eu também queria ter essa intimidade que Pedro, Tiago e João têm dele. Mas aqui tá bom. A Bíblia vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela viu Jesus no meio da multidão, mas para alcançar o que ela precisava, ela teve que romper a multidão e caminhar até Jesus, estar até perto dele, chegar junto dele. Qual é a palavra de Cristo para nós essa noite, irmão Lucas? É isto, é compreender que aquilo que foi não me define, aquilo que é não me define. O que me define é quando eu entendo que sou filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, que as coisas velhas se passaram, e que tudo se fez novo. O que nos impede de viver em abundante graça em Jesus é ficarmos presos àquilo que nos limita a estar próximo dele. Mas essa noite receba esta palavra, independentemente de tudo e de qualquer coisa, eu e você somos amigos de Jesus. Eis que tudo já se passou, e a partir de hoje, a partir de agora, é uma nova caminhada com o Senhor, é uma nova caminhada na presença dele, é um novo destino que nós traçamos. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós deixamos o nosso caminho, deixamos a nossa vida e deixamos as nossas verdades para andar nele, para andar nos caminhos dele, para andar na verdade dele e andar na vida que ele tem para nós, uma vida abundante. Esqueça o que passou, meu irmão, esqueça o que foi ontem, esqueça o que foi hoje, esqueça o que foi atrás, se desapegue do que aconteceu. Entenda nessa noite que Jesus chama a mim e a você de amigo, de amiga. Que nessa noite Jesus reconhece a mim e a você como próximos dele. E que nós somos amigos de Jesus. Que nós somos amados por Jesus. São coisas tão claras que às vezes deixam de fazer um pouco de sentido para nós. Porque como eu falei no início, o mundo nos cobra todos os dias umas coisas novas. E aí nós trazemos isso para o Evangelho. Coisa nova no Evangelho todos os dias, não precisa. A verdade é que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, que Jesus ainda liberta, que Jesus salva, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Jesus me ama, que eu sou liberto, que eu sou perdoado, que eu sou amado e que eu vou viver com Ele na glória eterna em nome de Jesus. Então, irmão, da mesma forma que eu preciso manifestar misericórdia com o meu próximo, manifestemos nessa noite também misericórdia para conosco. Entendendo o perdão que a nós foi dado, entendendo o perdão que a nós foi derramado, entendendo o perdão que a nós foi entregue, entendendo o perdão que a nós foi presenteado por esta graça.
e que foi cantado aqui. O que nós devemos viver é o que foi cantado aqui. Senhor, nós não vamos dividir a nossa adoração. O nosso coração é exclusivo do Senhor. Eu gostaria que nessa noite essa palavra fizesse sentido para nós. Romanos 6:11 diz: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa noite Deus nos chama para viver uma vida, novamente digo, vida abundante no Senhor. Quando nós vivemos uma vida abundante no Senhor, vai ser como aquele hino de quem já pisou no Santo dos Santos, nunca mais quer sair daquele lugar. Quem já entendeu que é viver uma vida abundante com Jesus, nunca mais quer viver uma vida normal com Jesus. Quem já entendeu que é deixar todas as coisas para trás e caminhar para frente com tudo novo que foi feito por Jesus, não quer mais caminhar com nada para trás. Eu gosto muito de sempre trazer a memória. Um dia o pastor pregando aqui em Isaías, ele falando sobre a escada, e ele dizendo que a escada do caminho para o céu é para cima, e é por isso que a gente tem que deixar as nossas malas e as nossas bagagens para trás. É por isso que a gente tem que deixar tudo que ficou para trás no chão, porque a nossa caminhada é para cima, é numa escada para cima, é a escada que vai para os céus. Essa é a nossa caminhada. Deixe tudo que foi para trás e receba de Jesus nessa noite a oportunidade de viver tudo novo no Senhor, entendendo que tudo se passou e que tudo se faz novo. Agora, não posso também deixar de falar. Jesus deu a oportunidade para Judas até o último instante. Repare que aqui é o último instante da vida de Judas. O último momento é este. O último momento é este. Tentando parafrasear para nós aqui, conjecturando nesse momento. Jesus está dizendo assim: Judas, essa é a última oportunidade, porque eu sei o que vai acontecer daqui para frente. Esse é o seu último momento de decisão, porque eu sei o que é daqui para lá. Esse é o seu último momento comigo, Judas. Esse é o seu último momento de entender que eu amo você. Esse é o seu último momento de deixar todas as coisas para trás e viver inteiramente comigo. Este é o último momento que nós vamos ter juntos, Judas. Essa é a sua oportunidade. Repare que Mateus chama Judas de traidor e Jesus chama Judas de amigo. Para Jesus, tudo que Judas fez ou que Judas estava fazendo se passou. Jesus está dizendo assim: Judas, eu quero saber daqui para frente. Eu não quero ficar discutindo o que foi daqui para trás, eu quero saber daqui para frente. Vamos ser amigos daqui para frente, Judas. Vamos ficar junto, nós dois daqui para frente. Ainda dá tempo. Você já fez o que tinha que fazer, a palavra já foi cumprida. Você já me beijou, está tudo certo. Eu sei a missão que tenho que cumprir, eu já orei ao Pai. Este cálice não vai passar de mim. Tudo certo, Judas. Mas deixa eu te contar, estou te dando uma chance hoje da gente caminhar junto. Eu vou embora, mas eu vou trazer o Espírito Santo Consolador, e Ele vai fazer tantas obras na vida dos seus amigos apóstolos, e eu queria que você também estivesse no meio. Eu não queria que você ficasse de fora, Judas. É muito bom quando nós conseguimos integrar todas as pessoas junto conosco na obra do Senhor. É o que Jesus estava falando para Judas. Judas, eu estou indo embora, mas eu estou te chamando mais uma vez para você vir e caminhar comigo, para você ser minha testemunha. Eu quero te dizer que o que foi, foi. E eu estou te dando uma chance hoje de ter uma nova caminhada comigo. Eu estou te dando uma chance hoje, Judas, de ser conhecido não como traidor, porque o nome Judas significa louvor, mas por causa disso nós chamamos Judas de traidor.
Jesus estava dizendo assim: Judas, eu estou te dando uma chance de não ser conhecido como traidor, mas de ser conhecido como amigo. Já pensou se nós conhecêssemos Judas como Judas, o amigo de Deus? O amigo de Jesus? Coloque-se de pé nesta noite.